Oi, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, divulgando a palavra, semeando. Isso é muito importante, meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, essa segunda-feira, com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Eu não concordo com a afirmação de Karl Marx de que a religião é o ópio do povo. Eu nunca procurei defender a religião, pois ela gerou guerras. Muitos que se dizem religiosos têm sido considerados preconceituosos, orgulhosos, ofensivos e até mesmo defensores da escravidão. Mas eu diria a você para ter fé em Jesus, que disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19. Você está realmente preocupado? Está decepcionado com a sociedade? Eu o desafio então a dar o primeiro passo. Eu lhe desafio a olhar para si mesmo. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos ensinando, nos mostrando como sermos cristãos, puxando nossa orelha quando é preciso e sempre, mas sempre um grande ensinamento dele para a gente começar o dia também refletindo sobre o que Billy Graham nos diz todos os dias, E começando, queridos, hoje, segunda-feira, vamos hoje para a nossa reflexão, o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 29 a 31. Ele diz o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Bom, queridos, aqui é uma passagem do livro de Mateus, aqui muito conhecido. Eles estão no barco, no mar, e Jesus não estava com eles no barco, daí eles chamam Jesus, começam a procurar, saber onde está Jesus, que não estava lá com eles no barco. Jesus vem se aproximando, andando sobre as águas, eles se assustam, eles têm medo, acham que é um fantasma. Depois, quando eles veem que é Jesus, daí Pedro diz, Pedro vê que Jesus está andando sobre as águas e diz também que quer andar sobre as águas, que quer ir encontrar com Jesus. Daí Jesus diz para ele vir, ele vai, ele começa a andar pelas águas também, daí é o que diz aqui que a gente acabou de ler. Ele começa a andar, só que daí ele sente medo, e o medo faz com que daí ele afunde, daí ele tem medo, lógico, de morrer afogado. Estava uma tempestade, um mar revolto, daí ele clama, pede ajuda para Jesus, e Jesus na hora, estende o braço, segura, tira ele, salva ele da água e fala para ele, que Jesus fica indignado, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, queridos, o ensinamento que a gente tira aqui, primeiro, são dois grandes ensinamentos, no meu modo de ver, O primeiro é que Jesus sempre esteve, está e sempre estará ao nosso lado. Então, quando a gente precisar, quando a gente clamar, quando a gente precisar, Ele estará lá. E do mesmo modo que Ele fez com Pedro, Ele estenderá as mãos para nós, para mim, para você, para quem quer que seja. E o segundo grande ensinamento também que eu tiro aqui é essa última frase, a indignação de Jesus, homem de pequena fé, por que duvidastes, Ou seja, temos que ter uma fé inabalável, Então a nossa fé tem que ser inabalável, não adianta ter fé, mas uma fé fraca, uma fé que na primeira dificuldade, essa
a fé já deixa com que a gente se abale, que a gente tenha medo. Então não é uma fé realmente forte, uma fé viva dentro de nós, né? E temos que ter essa fé. Então que a gente reflita bastante hoje, queridos, né? Que a gente comece a semana refletindo sobre esses dois ensinamentos. O primeiro, né, é saber, ter a certeza que Jesus está com a gente, né? Jesus está conosco em qualquer situação e precisando, ele estende a mão na hora, como ele fez com Pedro, na hora, não esperou, ele estava ali, estendeu a mão, né, e salvou Pedro. Então, como ele estendeu a mão para Pedro, ele estende a mão para mim, para você, para quem quer que seja, né? Quem pedir ajuda, quem clamar, quem orar, ele ajuda. Jesus está com a gente o tempo todo, né? Ele não está, não é uma inatingível, né? Não, ele está com a gente, né? Nós temos que ter essa fé, né? E essa fé, né, a outra parte da nossa reflexão é sobre a nossa fé, né? Que a nossa fé não pode falhar, né? Você vê, Pedro estava andando sobre as águas, uma coisa que para nós, né, para nós seres humanos, uma coisa impossível de se fazer, mas para Deus nada é impossível. Então, né, é outro ensinamento aqui, né? Nada, para Deus nada é impossível, né? Jesus disse, venha, né, venha até mim. E Pedro foi, e estava indo, sentiu medo, afundou. Então, que a gente não deixe que a nossa fé se abale dessa maneira, se enfraqueça dessa maneira, a ponto de desestabilizar o nosso caminho até Jesus, né? Então, que a gente caminhe, como Pedro caminhou aqui, caminhe até Jesus, mas com a fé inabalável, que nada derrube a nossa fé, que nada interrompa a nossa caminhada até Jesus, né? Ele estava próximo de Jesus, estava chegando, se abalou, a fé não foi suficiente para sustentá-lo o caminho todo. Então que a gente reflita sobre isso, né? Se a nossa fé está forte o bastante para nos enviar, para nos manter firmes no caminho até encontrarmos Jesus, né? Então, queridos, reflitamos bastante, pensemos bastante sobre isso, sobre a nossa fé e sobre a certeza de que Jesus está com a gente sempre. Tá bom, queridos? Por hoje é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Para mim é um grande prazer estar aqui sempre com vocês. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo aqui, mais uma vez, divulgando, semeando a palavra. E eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E a oração para hoje é a seguinte. Oração do dia. Senhor Jesus Cristo, perdoa-me porque não tenho conseguido amar o meu próximo, que eu possa demonstrar a todos o teu amor e compaixão por meio da minha vida. Amém. Bom, queridos, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê um dia de muita paz e muita esperança e nos dê muita sabedoria sempre, cada vez mais, para que a gente possa conduzir a nossa vida com essa fé inabalável que nós falamos e que nada nos faça desviar do caminho até Jesus. Que a nossa fé nos mantenha erguidos, firmes, confiantes que encontraremos Jesus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei aqui. E eu desejo a você um ótimo dia. Deus nos abençoe. E peço a você que não se esqueça que o que importa é agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.